Os Escolhidos, capítulo 28. O bezerro de ouro. Enquanto esteve no monte, a ausência de Moisés causou um clima de espera e apreensão para Israel. O povo aguardava ansiosamente a sua volta. Como estavam acostumados a representações materiais da divindade no Egito, foi difícil para eles confiar em um ser invisível e passaram a depender de Moisés para sustentar sua fé. Agora estavam sem ele. As semanas foram se passando e Moisés não voltava. Para muitos no acampamento parecia que seu líder teria desertado ou que havia sido consumido pelo fogo devorador. Durante o período de espera, tiveram tempo para meditar na lei de Deus, de acordo com tudo que tinham ouvido, e preparar o coração para receber novas revelações que ele poderia fazer. Se tivessem procurado obter uma compreensão mais clara das ordens dadas por Deus e de coração humilde o buscassem, teriam sido protegidos contra a tentação, mas logo se tornaram descuidados, indiferentes e sem consideração para com as leis. Isso aconteceu especialmente com a mistura de gente, aqueles que saíram do Egito com eles. Estavam impacientes para retomar logo o caminho para a terra que manava leite e mel. Essa boa terra foi prometida a eles sob a condição de obediência, mas se esqueceram desse compromisso. Alguns sugeriram que a melhor opção era voltar para o Egito, mas, quer seguissem para Canaã ou voltassem para o Egito, a maior parte do povo decidiu não mais esperar por Moisés. Os que pertenciam à mistura de gente foram os primeiros a começar a reclamar e demonstrar sua impaciência, e foram os líderes da apostasia. Entre as coisas que os egípcios tinham como símbolos de suas divindades estavam o boi ou o bezerro. Por sugestão daqueles que praticaram a idolatria no Egito, foi feito um bezerro para ser adorado. O povo desejava ter alguma imagem para representar Deus e que fosse à frente deles em lugar de Moisés. Os grandes prodígios realizados no Egito e no Mar Vermelho tinham por objetivo firmar sua fé em um Deus invisível, todo-poderoso e grande ajudador de Israel. O desejo do povo por alguma manifestação visível de sua presença foi atendido com a presença da coluna de nuvem e de fogo, e pela revelação de sua glória no monte Sinai. Mesmo com a nuvem de sua presença diante deles, ainda assim voltaram o coração para a idolatria no Egito. Na ausência de Moisés, a autoridade legal tinha sido concedida a Arão, e uma multidão se reuniu ao redor de sua tenda. A nuvem, disseram eles, estava permanentemente no monte, e não mais iria guiá-los em suas viagens. Queriam ter uma imagem em seu lugar. Conforme tinham sugerido, se resolvessem voltar ao Egito, teriam o favor dos egípcios ao levarem uma imagem à frente deles com o seu Deus. Em vez de líder, servo. Arão foi fraco ao contestar o pedido do povo. Sua indecisão e timidez naquele momento crítico apenas fizeram com que as pessoas se tornassem mais decididas ainda. Um delírio cego e irracional pareceu tomar conta da multidão. Alguns permaneceram fiéis à sua aliança com Deus, mas a maioria deles se uniu na apostasia. Alguns que se arriscaram a denunciar a construção da imagem como idolatria foram espancados e, por fim, acabaram perdendo a vida. Arão também temeu por sua segurança e, em vez de se posicionar nobremente em honrar a Deus, ele se rendeu às exigências da multidão. Por conta própria, eles trouxeram seus ornamentos e, com isso, ele moldou um bezerro à semelhança dos deuses do Egito. O povo exclamava: "Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito." Êxodo 32, verso 4. Arão não apenas permitiu tamanho insulto a Jeová, ele fez ainda mais. Ao ver a satisfação do povo com o bezerro de ouro, construiu um altar diante dele e anunciou: "Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor." Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber,
e levantou-se para se entregar à farra. Êxodo 32, versículos 5 e 6. Uma religião que permite ao povo se entregar aos prazeres egoístas e sensuais agrada tanto às multidões hoje como nos dias de Israel. Ainda existem Aarões fracos, complacentes na igreja, que cedem aos desejos daqueles que não são convertidos, induzindo-os assim ao pecado. Promessa quebrada. Apenas poucos dias haviam se passado desde que os hebreus estiveram trementes diante do monte Sinai e ouviram as palavras do Senhor. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. A glória de Deus ainda pairava sobre o topo do monte, à vista da congregação, mas fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória dele pela imagem de um boi que come capim. Salmo 106, versículos 19 e 20. No monte, Moisés foi avisado da apostasia que estava ocorrendo no acampamento. Desça, o Senhor disse a Moisés, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Êxodo 32, versos 7 e 8. A aliança de Deus com o seu povo tinha sido quebrada, e ele declarou a Moisés: Deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Êxodo 32, versículo 10. O povo de Israel, especialmente aquela multidão mista, estaria sempre inclinada a se rebelar contra Deus, a se queixar de seu líder e a entristecê-lo com sua incredulidade e obstinação. Por seus pecados, já tinham perdido o favor de Deus. Se Deus resolvesse destruir Israel, quem poderia pleitear por eles? Moisés viu um fundo de esperança onde parecia haver somente o desânimo e a fúria divina. As palavras ditas por Deus, deixe-me agora, ele entendeu não como uma proibição, mas sim como uma oportunidade para interceder pelo caso deles. Se ele suplicasse fervorosamente, Deus pouparia seu povo. Deus deu a entender que iria rejeitar seu povo. Falou deles a Moisés como seu povo que você tirou do Egito. Moisés negou que a liderança de Israel pertencesse a ele. Não eram dele, mas de Deus. Teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Moisés ainda insistiu. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os tirou, os libertou, para matá-los nos montes. Êxodo 32, versículo 11 e 12. Durante os poucos meses desde que Israel havia deixado o Egito, a notícia de seu maravilhoso livramento tinha se espalhado por todas as nações ao redor. O pavor repousava sobre esses povos pagãos. Todos observavam para ver o que o Deus de Israel ia fazer por seu povo. Se fossem destruídos, seus inimigos triunfariam. Os egípcios alegariam que suas acusações eram verdadeiras. Em vez de levar seu povo ao deserto para sacrificar, ele fez com que fossem sacrificados. A destruição do povo a quem ele tanto exaltou traria difamação ao seu nome. Que imensa responsabilidade têm aqueles que são altamente honrados por Deus de tornar o seu nome um louvor aqui na terra. Enquanto Moisés intercedia por Israel, o Senhor ouviu as suas súplicas e atendeu a sua abnegada oração. Deus provou o amor de seu servo para aquele povo ingrato, e Moisés resistiu nobremente à prova. A prosperidade do povo escolhido de Deus era mais importante para ele do que se tornar o pai de uma poderosa nação. Deus se agradou de sua fidelidade, de sua integridade, e confiou a ele grande responsabilidade de guiar Israel à terra prometida. Quando Moisés e Josué desceram do monte e se aproximaram do acampamento, viram o povo gritando e dançando ao redor do seu ídolo. Era uma cena de verdadeira orgia pagã, uma imitação das festas idólatras do Egito.
Quão diferente era do solene e reverente culto dedicado a Deus. Moisés ficou desolado. Acabava de sair da presença da glória de Deus e não estava preparado para aquela abominável demonstração da degradada condição de Israel. Para demonstrar o horror com que viu tamanha ofensa cometida, atirou as tábuas de pedra ao chão, e elas se quebraram diante de todo o povo, mostrando com isso que eles tinham quebrado a sua aliança com Deus e, assim, Deus estava quebrando a sua aliança com eles também. Moisés castiga os transgressores. Moisés pegou o ídolo e o atirou no fogo. A seguir, o reduziu a pó e espalhou na corrente de água que descia do monte. Assim ele mostrou a completa inutilidade do Deus que eles estavam adorando. O grande líder convocou seu irmão culpado de permitir tão grande pecado. Arão tentou se defender ao relatar os clamores do povo, alegando que se não tivesse feito conforme pediram, teria sido morto. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então disse a eles: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Êxodo 32, 23 e 24. Ele queria levar Moisés a acreditar que tinha acontecido um milagre, que o ouro havia se transformado em um bezerro por um poder sobrenatural. Suas desculpas de nada adiantaram. Foi tratado com justiça como o principal culpado. O próprio Arão, que fora consagrado ao Senhor, Salmo 106:16, tinha feito o ídolo e anunciar a festa. Ele não conseguiu impedir os idólatras de desafiar o céu. Ele não se abalou ao proclamarem diante da imagem fundida: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32, verso 4. Ele tinha estado com Moisés no monte e lá pôde contemplar a glória do Senhor. Havia sido ele que transformara aquela glória na imagem de um bezerro. Deus havia confiado a ele o governo do povo na ausência de Moisés. Mas ele permitira a rebelião. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Deuteronômio 9, verso 20. Sua vida foi poupada em resposta à fervorosa intercessão de Moisés. Arão se arrependeu de seu grande pecado e foi restaurado ao favor de Deus. Como Arão estimulou a rebelião. Se Arão tivesse tido a coragem de permanecer do lado direito, poderia ter evitado a apostasia. Se tivesse se mantido firme em uma lealdade a Deus e lembrando o povo da solene aliança que tinha feito com ele, o mal teria sido evitado. Sua tolerância em atender os desejos do povo fez com que os israelitas se aventurassem a ir mais longe no pecado do que jamais poderiam imaginar. Para se justificar, Arão tentou responsabilizar o povo por sua fraqueza em ceder ao pedido deles. Mesmo assim, enchiam-se de admiração por sua bondade e paciência. O espírito condescendente de Arão e o desejo de agradar o povo cegaram seus olhos para que não vissem a enormidade da ofensa por ele permitida. Suas decisões custaram a vida de milhares. Em contraste, estava a conduta de Moisés. Ao executar fielmente os juízos de Deus, demonstrava que o bem-estar de Israel era mais precioso para ele do que a prosperidade, a honra ou a vida. Deus deseja que seus servos provem sua lealdade a ele ao repreenderem fielmente o pecado, por mais doloroso que seja esse ato. Aqueles que são honrados por terem recebido uma missão divina não devem se exaltar ou negligenciar os deveres desagradáveis, mas realizar a obra de Deus com inabalável fidelidade. Se não fosse imediatamente reprimida a rebelião permitida por Arão, se desencadearia em verdadeira atrocidade e levaria a nação à ruína.
O mal deveria ser eliminado com total severidade. Moisés convocou o povo e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Êxodo 32, verso 26. Aqueles que não se uniram aos outros em apostasia deveriam ficar à direita. E os que eram culpados, mas que se arrependeram, ficaram à esquerda. Foi constatado que a tribo de Levi não havia tomado parte no culto idólatra. Entre as demais tribos havia um grande número que expressou seu arrependimento. Uma multidão, a maior parte daquela mista de gente, continuou em rebelião. Em nome do Senhor, o Deus de Israel, Moisés ordenou àqueles que se mantiveram livres da idolatria que empunhassem suas espadas e matassem a todos os que persistiam na rebelião. Aquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Êxodo 32, 28. Os líderes da rebelião foram eliminados, porém os que se arrependeram foram poupados. As pessoas devem ser cuidadosas quanto à maneira de julgar e condenar os outros. Quando Deus ordena que executem a sentença que Ele deu com relação ao pecado, o Senhor deve ser obedecido. Aqueles que realizaram esse ato doloroso demonstraram, ao cumprir essa ordem, sua indignação contra a rebelião e a idolatria. O Senhor honrou a fidelidade por eles demonstrada ao fazer uma menção especial à tribo de Levi. A justiça contra os traidores deveria ser executada para a manutenção do governo divino. Até mesmo nisso a misericórdia de Deus foi demonstrada. Ele deu liberdade de escolha e oportunidade de arrependimento a todos. Somente aqueles que persistiram na rebelião é que foram eliminados. Por que a punição? Era necessário que esse pecado fosse punido para que se tornasse uma advertência às nações vizinhas quanto ao desagrado de Deus pela idolatria. Dali em diante, toda vez que os israelitas condenassem a idolatria, seus inimigos lançariam sobre eles a acusação de que o povo que alega ter Jeová como seu Deus tinha feito um bezerro de ouro e o adorado em Horebe. Embora fossem obrigados a reconhecer essa triste verdade, Israel poderia apontar para o terrível destino dos transgressores como prova de que seu pecado não tinha sido desculpado. O amor, não menos que a justiça, exigia que fosse aplicada a pena. Deus remove aqueles que decidem continuar em rebelião para que não levem outros à ruína. Ao poupar a vida de Caim, Deus demonstrou o resultado de permitir que o pecado fique sem punição. Sua vida e tudo o que ensinou aos outros levou ao estado de corrupção que determinou a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. A história do povo antediluviano é um testemunho de que a grande paciência de Deus e as restrições feitas por Ele não refrearam sua maldade. Assim aconteceria no Sinai, se a transgressão não fosse punida. Os mesmos resultados seriam vistos outra vez. A terra teria se tornado tão corrompida como nos dias de Noé. Grandes males teriam se seguido, maiores ainda que aqueles que ocorreram por ter sido poupada a vida de Caim. Foi pela misericórdia de Deus que milhares sofreram o castigo para que não houvesse a necessidade de executar o juízo sobre milhões. Para salvar a muitos, ele teve que punir uns poucos. Além do mais, como o povo havia rejeitado a proteção divina, toda a nação ficou exposta ao poder dos inimigos. Logo teriam caído como presa de seus poderosos adversários. Foi necessário para o bem de Israel que esse pecado fosse punido o mais rápido possível. Não foi demonstrada menos misericórdia aos próprios pecadores, que foram eliminados, impedidos assim de seguir o seu mau caminho. Se a vida deles tivesse sido poupada, o mesmo espírito que os levou a se rebelarem contra Deus teria resultado em ódio e conflito entre eles mesmos. Acabariam se destruindo uns aos outros. Amor semelhante ao de Cristo.
Quando o povo começou a entender quão grande era a sua culpa, encheu-se de temor, receando que todos os ofensores fossem eliminados. Então Moisés prometeu interceder por eles diante de Deus mais uma vez. Vocês cometeram um grande pecado, disse ele. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Êxodo 32, verso 30. Em sua confissão diante de Deus, ele disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Êxodo 32, versos 31 e 32. Na oração de Moisés, nossa mente é dirigida para os registros celestiais, nos quais estão escritos os nomes de todos os seus atos fielmente registrados, quer sejam bons, quer sejam maus. O livro da vida contém os nomes de todos os que entregaram a vida a Deus. Se qualquer um desses continuou obstinadamente no pecado, endurecendo o coração contra a influência de seu Santo Espírito, no juízo, seu nome será apagado do livro da vida. Se o povo de Israel fosse rejeitado pelo Senhor, Moisés preferiria que não apenas o nome deles fossem apagados, mas também o seu. Ele não suportaria ver os juízos de Deus caírem sobre aqueles que tinham sido tão miraculosamente libertados por sua graça. A intercessão de Moisés por Israel ilustra a mediação de Cristo em favor dos pecadores. O Senhor não permitiu que Moisés carregasse a culpa do transgressor, como Cristo fez. E ele respondeu a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32, verso 33. Em profunda tristeza, o povo sepultou os seus mortos. 3.000 caíram ao fio da espada. Pouco depois, uma praga invadiu o acampamento, e então veio até eles a mensagem de que a presença divina não mais os acompanharia em sua jornada. Eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Então Deus ordenou a Moisés que dissesse aos israelitas: Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Êxodo 33, versos 3 a 5. Em penitência e humilhação, do Monte Horebe em diante os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Êxodo 33, versículo 6. Por ordem divina, a tenda que tinha servido como local temporário de culto foi levada para fora do acampamento. Essa era mais uma prova de que Deus tinha retirado deles a sua presença. O povo sentiu profundamente essa repreensão. Para as multidões que tinham consciência pesada, parecia que uma grande calamidade estava sendo anunciada. Apesar de tudo, não foram deixados sem esperança. A tenda foi armada fora do acampamento e Moisés a chamou de Tenda do Encontro. Êxodo 33, verso 7. Todos os que se sentiam verdadeiramente arrependidos e desejavam voltar para o Senhor eram orientados a ir até lá para confessarem os seus pecados e buscarem sua misericórdia. Quando retornavam às suas tendas, Moisés entrava na tenda do encontro. O povo aguardava por algum sinal de que suas intercessões por eles fossem aceitas. Quando a coluna de nuvem desceu e permaneceu à entrada do tabernáculo, o povo chorou de alegria. Todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Êxodo 33, verso 10. A necessária ajuda de Deus. Moisés tinha aprendido que para liderar o povo com êxito, ele deveria contar com a ajuda de Deus. Suplicou pela certeza da presença divina com eles. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Êxodo 33, verso 13. O Senhor respondeu: Eu mesmo o acompanharei,
e lhe darei descanso. Êxodo 31, verso 14. Ainda assim, Moisés não estava satisfeito. Ele orou para que o favor de Deus fosse restabelecido ao seu povo e que o sinal visível de sua presença continuasse a guiá-los em sua viagem. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Êxodo 33, versículos 15 e 16. Então o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. O profeta ainda não parou de suplicar. Ele fez um pedido que nenhum ser humano lhe tinha feito antes. Peço-te que me mostre a tua glória. Êxodo 33, versos 17 e 18. Moisés vê a glória de Deus. Em resposta ao pedido de Moisés, palavras cheias de graça foram pronunciadas. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Êxodo 33, 19. Moisés foi chamado novamente para ir ao alto do monte. Então a mão que fez o mundo, aquela mão que transporta montanhas sem que elas o saibam, Jó 9:5, tirou essa criatura do pó e o colocou na fenda da rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passavam diante dele. Para Moisés, essa experiência foi a certeza de que tudo aquilo era infinitamente de maior valor para ele do que toda a sabedoria do Egito ou todas as suas relações como estadista ou chefe militar. Nenhum poder, habilidade ou conhecimento terrenos pode tomar o lugar da permanente presença de Deus. Moisés ficou sozinho na presença do Eterno e não teve medo, pois sua vida estava em harmonia com a vontade de seu Criador. Se eu acalentasse o pecado em meu coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, verso 18. Todavia, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25, verso 14. A divindade passou por Moisés e proclamou sobre si: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixas de punir o culpado. Êxodo 34, versos 6 e 7. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Êxodo 34, verso 8. O Senhor bondosamente prometeu renovar seu favor a Israel e fazer maravilhas como jamais tinham sido feitas, na presença de nenhum outro povo do mundo. Êxodo 34, verso 10. Durante todo esse tempo, assim como no princípio, Moisés foi miraculosamente sustentado. Por ordem de Deus, ele preparou 2 tábuas de pedra e as levou com ele ao topo do monte. E uma vez mais o Senhor escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Êxodo 34, verso 28. O rosto de Moisés resplandecia como uma luz deslumbrante quando ele desceu do monte. Tanto Arão como o povo tiveram medo de aproximar-se dele. Êxodo 34, verso 30. Ao ver como estavam com medo, transmitiu a eles a promessa de reconciliação com Deus. Ouviram em sua voz todo o amor e simpatia e finalmente um dos homens teve coragem para se aproximar dele. Muito admirado e sem conseguir falar, ele apontou silenciosamente para o rosto de Moisés e então para o céu. O grande líder entendeu o que ele queria dizer. Conscientes de sua culpa, não poderiam suportar a luz celestial que os teria enchido de alegria se tivessem sido obedientes a Deus. Moisés cobriu o rosto com um véu e continuou fazendo isso todas as vezes que voltava ao acampamento, depois de estar em comunhão com Deus. Pela presença dessa brilhante luz, Deus tinha por objetivo impressionar Israel com o exaltado caráter de sua lei
e com a glória do Evangelho revelado por meio de Cristo. Enquanto Moisés estava no monte, Deus lhe apresentou não somente as tábuas da lei, mas também o plano da salvação. Ele viu o sacrifício de Cristo prefigurado em todos os tipos e símbolos da era judaica. E a luz celestial que irradiava do Calvário era nada menos do que a glória da lei de Deus, que também brilhava no rosto de Moisés. A glória que refletia no semblante de Moisés é uma prova de que, quanto mais íntima for a nossa comunhão com Deus e mais claro o conhecimento que temos de seus preceitos, mais plenamente estaremos em harmonia com a imagem divina. Assim como Moisés, o intercessor de Israel, escondeu o seu rosto, Cristo, o divino mediador, também escondeu sua divindade na humanidade quando veio à Terra. Se ele tivesse vindo revestido do esplendor do céu, seres humanos pecadores não suportariam a glória de sua presença. Por isso, ele se humilhou e veio, à semelhança de homem pecador, Romanos 8, verso 3, para que pudesse alcançar a raça caída e reerguê-la. O fim do capítulo 28.